Queridos, shalom para todos vocês aí no YouTube, que o Eterno bendiga a todos vocês, a todos os nossos queridos que estão aqui conosco, não é? Na rádio, nós temos os nossos queridos ouvintes sempre com a gente, pessoas que fazem parte da minha vida todos os dias. Eu faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha vida também, não é? Que o Eterno bendiga você no dia de hoje, fale com você poderosamente. Nós estamos aí com o pensamento poderoso que todos nós, não é? Somos contentes com o que nós temos e emocionalmente estável, não é? E nós vamos seguir agora com a importante porção acerca do domínio próprio, que o Eterno fale ao teu coração a importância desse conhecimento. Querido Pai, em nome de Yeshua, trabalha nas nossas vidas, opera, Senhor, na vida de todos aqueles que estão estudando essa importante revelação, Pai, que o Senhor trouxe, não somente sobre a vida da Joyce Meyer, mas sobre a vida de tantas pessoas, servos e servas do Senhor, e que nós façamos parte da porção das pessoas que escolheram te servir, escolheram amar, escolheram trabalhar a sua mente, do modo que nós tenhamos a mente do Mashiach Yeshua. Trabalha no coração de todos, ó Pai, que estejam firmes em pé, cheios de óleo, vestidos e calçados diante da Tua beleza, da Tua presença, que a Tua Ruach HaKodesh venha sem distinção sobre a vida deles. Ajuda-nos, Pai, fala com cada um, usa a minha vida, Pai, poderosamente, humildemente, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Então vamos lá, queridos, nós temos 2 pontos que foram colocados aí pela Ruach HaKodesh, não é? A Joyce Meyer como instrumento, não é? Um deles é a paciência, não é? E nós terminamos o último encontro nosso, nós precisamos ser capazes de recuar diante das situações e vê-las a partir da perspectiva do Eterno, e só então tomarmos decisões com base no que sabemos e não no que sentimos. Sabemos de quem? Da parte do Eterno, não é, queridos? Não adianta a gente querer tomar posse das situações com base no que nós sabemos, mas não sabemos da parte do Eterno, tá bom? E agora, domínio próprio. O Eterno nos deu livre-arbítrio, isso significa que temos o privilégio de escolher o que faremos e o que não faremos. Como crentes no Senhor Yeshua, nosso Messias, o Messias que foi enviado pelo Eterno, o Eterno nos deu uma nova natureza, mas ao mesmo tempo também precisamos lidar com a velha natureza. A velha natureza não some porque você recebeu uma nova natureza, pelo contrário, quando você, eu não sei sua experiência, se você teve experiência, por exemplo, eu tinha uma perspectiva quando entrei na USP, eu achava que aquilo lá ia ser um outro universo. Mas depois de entrar na USP, eu compreendi os grandes desafios que tinha dentro da universidade e grandes decepções que eu tinha ali por enfrentar, não é? Eu imaginava que no ambiente universitário, no ambiente que eu imaginava outra coisa, tanto dos professores quanto dos alunos, das pessoas com quem eu iria interagir, e aquilo para mim foi uma grande decepção, mas eu não era mais uma segundo grau. Eu estava agora no 3º grau, ou seja, eu precisava compreender e saber me portar diante daquela situação. Eu trazia uma bagagem do colegial, não é? Que era colegial, 2º grau. Eu trazia uma bagagem do colegial que eu não podia exercer no 3º grau. Era outro universo, não é? Eu tive muitas decepções, tanto com o ambiente universitário, quanto com o corpo docente, muitas decepções eu tive. Não é? Com conteúdo pragmático, enfim. Mas eu compreendi que ali, se eu quisesse me formar, eu teria de me transformar minha mente para poder dar conta de tudo aquilo que era colocado para que eu realizasse, independentemente da bagagem que eu trazia. Não é? E eu creio que a nossa velha natureza, nós sempre vamos ficar lembrando como nós éramos, mas o Eterno tem chamado a minha vida e a sua vida para que nós olhemos para quem nós somos. Do contrário, nós vamos reproduzir somente o nosso passado. As Escrituras nos afirmam que devemos nos despojar da velha natureza. Então, a velha natureza ainda está agarrada a nós, mas nós temos que tirar essas vestes da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Na verdade,
essa é uma outra maneira de dizer que temos escolhas a fazer. Quando permitimos que a velha natureza governe, nós seguimos os sentimentos, mas quando na verdade nós deveríamos seguir o domínio próprio. O domínio próprio é o fruto da nossa nova natureza e tudo o que precisamos fazer é desenvolvê-la. Podemos desenvolver o domínio próprio e usá-lo assim como podemos desenvolver os músculos ao usá-los. Exercer domínio próprio é uma forma de liberdade e não um tipo de cativeiro. Você não precisa fazer o que está com vontade de fazer. Você é livre para fazer o que é sábio. Aliás, as pessoas querem ser livres para fazer o que elas têm vontade de fazer. E isso não tem sabedoria, não é? Se na hora que chegou o dia de hoje e eu disser que eu quero continuar dormindo, não é? O meu corpo pode estar... Aliás, eu tenho de ter uma disciplina de sono, eu tenho que deitar mais cedo para poder acordar mais cedo. Nem sempre dá para a gente deitar mais cedo. Muitas vezes a gente tem problemas para estar equacionando que nós necessitamos dar atenção, mas assim, nós nos policiamos para podermos descansar o mais cedo possível. E aí o que acontece? O corpo muitas vezes não quer dormir mais cedo, o corpo também não quer acordar mais cedo. Então eu não posso fazer o que eu quero fazer, eu tenho de fazer o que eu tenho de fazer com conhecimento das minhas responsabilidades e atribuições. E o que eu digo para você sobre horário pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida. O que você quer fazer e o que você tem de fazer. O que é sábio você fazer. Você não precisa de fazer o que está com vontade de fazer. Você é livre para fazer o que é sábio. A disciplina e o domínio próprio ajudarão a ser o que você diz que quer ser, mas nunca o será sem a ajuda do domínio próprio. Praticar o domínio próprio o ajuda a sentir melhor consigo mesmo e você terá mais respeito por si mesmo. Também terá mais energia quando não permitir que as suas emoções te controlem. Quando eu estava passando por muitos altos e baixos, isso me deixava fisicamente cansada. Passar por todo tipo de alteração emocional requeria energia, e à medida que o Eterno me ajudou a administrar as minhas emoções, eu percebi que eu também tinha mais energia. Se você tem andado cansado ultimamente, talvez devesse parar e perguntar ao Senhor qual o motivo. Poderia ser o fato de você permitir que as suas emoções continuamente façam com que você administre o seu dia, o seu tempo, as suas decisões, em vez de você administrá-las, não é? Então, uma coisa é você ter o desejo de fazer, outra coisa é você... Eu já coloquei uma experiência para vocês algumas vezes. Uma vez um comentarista, economista na verdade, ele compartilhou o seguinte: não vá fazer compras de supermercado com fome. Não vá fazer compras de supermercado com fome. Você vai comprar coisas que você não precisa, não é? Então, é uma prática minha, desde então que eu aprendi isso, eu compreendi quantas coisas. Claro que hoje a nossa alimentação ela é pautada totalmente, na maior parte do tempo, na sabedoria. A gente dá umas deslizadas, né, queridos? Às vezes a gente come uma bobagem, não é? Não vou falar que a gente não faz isso, mas é uma coisa muito eventual. Cada vez mais a gente tem procurado pelo saudável, e o saudável custa caro. Então o saudável, por custar caro, ele tem de ser feito em casa. Eu não tenho como gerenciar o óleo que o meu marido está recebendo. Eu falo dele, eu sei que eu estou comendo junto com ele, mas a minha maior apreensão realmente é com a saúde dele, cuidar dele, não é? Então eu sei que eles vão estar usando o óleo mais barato, eles vão estar fazendo as coisas no bastantão, no atacado, para ter a maior economia. Então cada vez mais eu tenho de me dedicar a fazer a comida dentro de casa, e eu estou, na verdade, legando saúde para minha família, não é? Então eu aprendi a não ir me alimentar posteriormente a uma compra. A gente procurava sempre, nós almoçávamos e íamos fazer as compras. Então todas aquelas coisas que eram sedutoras, não é, para a gente, para comer, pegar alguma guloseima, alguma coisa assim, a gente não tinha essa pendência, pelo menos por parte do nosso desejo de adquirir energia, ou o que quer que seja, por causa de nós estarmos sem termos nos alimentado anteriormente. Então, para mim ajudou muito, eu espero que ajude você também, tá bom? As pessoas estáveis são promovidas.
Muitas pessoas se sentem capazes e qualificadas para fazerem uma determinada coisa, no entanto, vivem frustradas, porque as portas certas parecem nunca estar abertas para ela. As oportunidades nunca chegam. Por quê? Embora não haja uma resposta única e sucinta, eu quero oferecer algumas percepções sobre o assunto que acredito que o Eterno me ensinou e eu espero que sejam úteis a você. Eu creio que muitas pessoas são capazes, mas não estáveis. O Eterno lhes deu habilidades, mas elas não fazem esforço para amadurecer. Instabilidade de caráter. Moisés, foi um homem do Eterno maravilhoso, mas ele tinha um problema com a ira. Finalmente o Eterno se recusou a permitir que ele conduzisse então os israelitas a entrarem na terra prometida por causa desta falta de estabilidade nesta área. Portanto, eu acredito que é justo dizer que a instabilidade de Moshe bloqueou a sua habilidade, não é? Eu não sei quantos lembram sobre isso, mas o Eterno disse para Moshe que é o grande problema de Israel hoje. O Eterno falou para Moisés, fale a rocha, e ele bateu na rocha, porque na primeira vez ele havia batido na rocha, era para bater, porque Yeshua recebeu um impacto profundo sobre os nossos pecados. Mas a segunda vez era para falar com a rocha. E eu coloco para você a importância de você falar com Yeshua, principalmente quando for as suas necessidades, porque aquilo era uma necessidade de água. O Eterno não tem essa necessidade, queridos. Somente seres humanos têm necessidade de tomar água, não é? O Eterno não tem necessidade de ter água da maneira que nós temos essa necessidade, não é? Porque tudo que o Eterno deseja, ele tem, ele faz, ele realiza. A nós não foi dado esta habilidade. Nós temos a habilidade de mantermos, da manutenção daquilo que nos foi entregue. E nós fazemos isso muito mal, não é? Nós contaminamos todo o nosso subsolo, já está contaminado com glifosato, entre tantas coisas terríveis que nós temos feito sistematicamente sobre a água potável. E nós vamos colher o resultado disso, nossa herança também vai colher o resultado disso, não é uma profecia, é o que está ocorrendo no dia de hoje. O maior problema que nós estamos tendo é de ter um abastecimento de água potável hoje no mundo, não é? E aí o que acontece? Quando Moshe, a segunda vez, colocou e bateu na rocha, aliás é o que Israel faz até o dia de hoje, Israel não fala com Yeshua. Israel, ele simplesmente bate na rocha, ele bate duramente em qualquer pessoa que queira confiar em Yeshua como caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, nós temos essa grande dificuldade das pessoas baterem na rocha em vez de falar com ela. Você que pode estar cobrando do Eterno tantas coisas, ou cobrando de Yeshua tantas outras coisas, você tem falado com ele? Porque esse foi o erro de Moshe. Moisés, deveria ter falado com a rocha e não batido nela. Qual tem sido a sua atitude com Mashiach e Yeshua? Você tem consultado ele sobre o que você deve fazer ou não? Era para Moshe falar com a rocha, mas ele decidiu espancá-la, não é? E o Eterno não tem isso para nenhum de nós. Ele não vai emadeirar o filho dele 2 vezes. Então o que ele fez, embora ele tenha feito tudo corretamente, mas o que ele fez naquele momento transformou completamente bloqueado do seu próprio futuro, que era o grande desejo dele de entrar na terra, e ele acabou entrando, porque com Mashiach e Yeshua, ele estava conversando com ele, não é? Na terra de Israel, mais 1.500 anos de espera para isso, não é verdade? Página 196, fontes de descontentamento. Geralmente eu me pergunto por que tantas pessoas no mundo, principalmente aqueles que se dizem crentes, estão descontentes. O descontentamento é a instabilidade emocional, e a instabilidade emocional andam de mãos dadas. Eu descobri que quando eu estou descontente, eu fico irritada com facilidade. Mas se eu optar por estar contente, independentemente do que esteja acontecendo, então minhas emoções também ficam equilibradas. Todos nós temos período de contentamento, mas estar conscientemente contente é uma questão totalmente diferente. Eu creio que é seguro dizer que conheço poucas pessoas que eu consideraria como constantemente pacíficas, alegres, consistentemente contentes.
Eu creio que os nossos pensamentos têm muito a ver com o nosso humor. Alguns pensamentos melhoram o nosso humor, aumentam o nosso grau de contentamento, e outros os fazem descer vigorosamente, deixando-nos infelizes e descontentes. Podemos nos tornar infelizes por meio daquilo que pensamos e nos tornar tristes da mesma forma. Esse livro é sobre o poder de meditar em certos pensamentos. Portanto, vamos aplicar o princípio do contentamento. A maneira como falamos com nós mesmos afeta definitivamente as nossas emoções, de modo que, se falo comigo mesma de forma adequada, eu posso ficar contente e emocionalmente estável. Um dos principais padrões de pensamento que gera o descontentamento é colocar o foco no que não temos e no que as pessoas não estão fazendo por nós. Quando pensamos no que não somos e começamos a nos comparar com outras pessoas, também ficamos descontentes. Por outro lado, quando tiramos a nós mesmos dos nossos desejos, da nossa mente, a vida sempre fica mais bela e mais tranquila. Eu posso escolher dizer que eu sou uma pessoa abençoada. Eu queria trazer para vocês acerca de falar consigo mesmo. Eu tenho um problema sério com isso, não é? Eu acredito que eu não sou uma boa conselheira, não é? Então eu não recomendo você a falar com você, mas você pode escolher os pensamentos. Eu aconselho você a orar sempre que você tiver alguma luta, alguma dificuldade. Alguém extra você, mas que está em você, que é o Eterno, é Mashiach, Yeshua, Ruach HaKodesh. Você pode estar buscando escolher e selecionar os seus pensamentos. É claro que os seus pensamentos podem ser aprisionados por causa de uma situação crítica, de uma situação difícil que você esteja atravessando. Os problemas brotam, queridos. Você não precisa cavá-los, eles sozinhos, igual mato. Os problemas nascem sozinhos, não é? Então, mas se você observar e ficar em círculos nesses problemas, certamente você estará trazendo dano para a sua vida e dificultando o Eterno de resolver aquilo que está te trazendo algum prejuízo. O Tiago, escreve sobre uma outra fonte de descontentamento, quando ele afirma que estamos descontentes porque tentamos ter o que queremos para nós mesmos, em vez de pedirmos ao Eterno e confiarmos nele completamente. Então ela vai tratar o texto, vocês pedem e não recebem, não é? E quando vocês pedem ainda, vocês não pedem e não recebem. E quando vocês pedem, vocês ainda pedem errado, não é? Então nós sabemos onde nós estamos indo e quais os objetivos do Eterno para as nossas vidas. Devemos apenas querer o que o Eterno tem para nossas vidas, o que Ele quer que nós tenhamos. Devemos confiar nele o suficiente para acreditar que, se pedirmos algo e não recebemos, o único motivo é porque Ele tem algo melhor em mente para nossas vidas. Quando oramos, também precisamos entender que uma demora nem sempre é uma negativa, não é? O Timóteo foi instruído, se você ler aí em 1 Timóteo 6,6, que grande coisa é a piedade com o contentamento e grande fonte de lucro, algo a ser desejado e buscado. Queridos, eu tenho visto, e o Senhor tem falado sobre isso, muitas vidas, muitas pessoas completamente, como eu vou dizer, insatisfeitas com as coisas que elas têm, não é? É o marido meu que é comparado com o marido da fulana, não é? Queridos, imagina se eu comparar o Rosh Carlos com qualquer marido, de qualquer esposa. Eu não conheço ninguém como meu marido, não é? O meu marido tem eficiências e o meu marido também tem algumas áreas que ele precisa da minha eficiência para cooperar com ele. Mas o meu marido é a medida exata. O Eterno me deu meu marido, eu não tenho dúvida alguma da preciosidade que eu recebi da parte do Eterno por meio da vida desse homem. Mas muitas mulheres podem estar insatisfeitas, muitos homens, lamentavelmente. A gente estava lendo 5 Linguagens do Amor, não é? E justamente no momento que o Gary Chapman estava fazendo um aconselhamento e a esposa tinha vindo lá, a esposa da pessoa, e ela estava chorando demais, dizendo que o marido queria o divórcio, e aí o Gary Chapman chamou o marido, e ele veio de má vontade pedindo: olha, ajuda a minha esposa.
E aí ele foi muito objetivo, muito sincero, dizendo que tinha encontrado uma outra mulher, não é? Que ele ainda fala o seguinte, o meu marido usou um termo que eu achei tão interessante, não é? A pessoa só larga um puleiro quando ela tem outro para se sustentar, não é? Então, muitas situações que nós vemos, as pessoas estão insatisfeitas e elas não corrigem aquilo que está errado dentro do seu casamento e elas ficam achando que realmente elas vão conseguir arrumar alguma coisa com outra pessoa na sua vida, não é? E aí o que acontece? O Gary Chapman falou para ele, já fazia algum tempo que ele estava com aquela pessoa, só que o pico da paixão, ela tem um prazo de validade, não é? A pessoa, ela tem a paixão, e a paixão atinge um pico e depois ela entra em declínio e a pessoa percebe que ela foi enganada todo o tempo por causa das suas emoções. E aí o Gary Chapman, passado 3 meses, quando o homem falou, não, eu não a amo, eu não amo mais minha mulher, eu tenho uma outra pessoa e eu vou me casar, vou me separar e vou me casar com ela, essa é a mulher da minha vida. Passou 3 meses, o pico do amor, da paixão, da amante tinha caído, né? E aí, 3 meses depois, ele procurou desesperado o Gary Chapman, dizendo que ele estava desolado, porque a mulher que ele amava, agora, na mente dele, ele amava aquela mulher ela estava desdenhosa, ela estava vendo um monte de defeitos nele, que ela queria mudá-lo, ela queria transformá-lo. Ele falou, eu estou revivendo tudo que eu vivi no meu casamento. E aí ele pediu ajuda, pediu perdão dos seus pecados, se converteu verdadeiramente. 3 anos depois, o Gary Chapman encontrou com ele, e quando ele encontrou com ele estava vivendo no casamento uma novidade de vida. Ele e a esposa aprenderam a falar a linguagem do amor um do outro, e eles estavam muito felizes, os filhos extremamente felizes e gratos, claro, pela vida do Gary Chapman. Então, queridos, o descontentamento, ele pode trazer enganos na vida da pessoa, porque a pessoa começa a botar defeito nas relações, defeito principalmente, queridos. Eu nunca vi tantos casos de casamentos com problemas como eu tenho visto ultimamente. Não somente eu, mas outros irmãos têm compartilhado para nós a mesma coisa. É uma crise terrível que nós estamos vendo. E eu peço a você, meu querido e minha querida, zele por suas relações, com estabilidade, zele pela sua vida, zele pelo seu coração, para ser realmente uma pessoa, você seja uma pessoa contente e emocionalmente estável. Há poucos dias eu estava pensando no meu cotovelo, que tem doído há algum tempo. Pensei quanto estou cansada da fisioterapia que tive de fazer por causa dele e das visitas médicas relacionadas a esse problema. Mas então eu pensei na minha idade, em como eu me sinto bem na maior parte do tempo e quantas partes do meu corpo não têm absolutamente nada errado. Eu pensei em todas as pessoas enfermas que, de uma forma realmente desesperadora, estão no mundo, e todos os hospitais cheios de pessoas que sentem dor, que estão doentes, e comecei a sentir realmente muito abençoada. Veja como é simples, quando me concentrei naquilo que doía, eu apenas sentia dor e pena de mim mesma. Mas quando eu coloquei o foco nas partes que funcionam bem, onde não sinto dor alguma, de repente eu me senti muito melhor. Queridos, principalmente com as relações. Eu tive uma experiência recente onde eu estava com um problema relacional com uma pessoa eu olhava para aquela situação e eu via que aquilo não ia evoluir, aquilo me trazia um pesar muito grande. Por quê? Porque as reações da pessoa não eram boas para mim, não é? E aquilo começou a me trazer uma agonia, uma angústia, e eu falava, será que isso vai melhorar? Será que isso algum dia vai melhorar? E o Eterno foi muito claro comigo. Mandando eu listar as virtudes da pessoa. Queridos, quando eu comecei a compreender o que ele estava me dizendo, quantas coisas positivas aquela pessoa tinha, amados, olha, para mim, os problemas que a pessoa tinha, se é que tinha de fato, ou era uma exigência da minha parte, elas se tornaram completamente extintas na minha vida.
porque é como se fosse uma grande montanha as virtudes dessa pessoa, a importância que ela ocupa na minha vida, entende? Então, aonde está o seu foco? O seu foco vai determinar para você. Cuidado quando você coloca o foco. Minha filha teve um problema de melasma e ela colocou o foco naquelas manchinhas e ela fez coisas absurdas. Ela chegou a queimar o rosto para tirar as manchinhas, porque aquilo para ela se tornou intransponível. E aí o que aconteceu? Ela destruiu a pele do rosto dela. Então, amados, quando você coloca o foco, agora ela parou de mexer, ela não me contou que ela ia fazer isso, eu falei para ela, se você tivesse me falado, eu nunca ia deixar você fazer um absurdo como que você fez no seu rosto, não é? Mas olha só, agora, claro, já está bem melhor, o rosto dela está bem melhor, mas é muito importante você compreender onde você põe o seu foco, porque o caso dela se agravou grandemente porque o foco dela eram as manchinhas. Se você ficar olhando, ela tinha manchinhas que ela falava para mim, mãe, se eu pudesse voltar atrás e ter as minhas manchinhas. Não faça isso com a sua vida. Valorize tudo que o Eterno tem entregue nas tuas mãos e Ele vai endireitar os teus caminhos e você vai ser contente com o que você tem e emocionalmente estável. Página 201, parece bom, não é? Você quer ser estável emocionalmente, estar sempre contente? Se isso lhe parece bom, você pode se convencer disso. Pare de meditar nas coisas erradas, de ficar irritado e depois pensar e falar sobre o quanto você é instável, descontente, repetir as coisas como um disco quebrado sem cessar. Comece a pensar e dizer, eu sou emocionalmente estável, eu estou sempre contente, independentemente das coisas que estejam ocorrendo ao meu redor, eu posso permanecer calmo, amoroso, enquanto eu confio no Eterno, para cuidar de todas as situações que Ele entregou nas minhas mãos. Queridos, é importantíssimo esse posicionamento, que o Eterno fale com você o quanto isso é precioso, é muito importante, não é? Vamos lá, eu olho no horário, né, queridos, porque a gente tem esse tempo aqui para estar tratando com vocês e também com nossos queridos que estão na rádio, os quais eu amo com todo o coração. Vamos lá. Como você se vê e o que você quer ser, onde você quer estar, e a esta hora do ano, no ano que vem, onde você deseja estar com seu crescimento espiritual. Tome algumas decisões e comece a dirigir a tua vida, em vez de deixar que ela dirija você. Entre em acordo com o Eterno, a sua palavra. Pense no que Ele pensa e diga o que Ele diz. Será fácil? Provavelmente não, mas valerá a pena. Você irá voltar atrás no seu compromisso de pensar e dizer coisas positivas? Sim, provavelmente algumas vezes, mas lembre-se sempre que quando os bebês estão aprendendo a andar, eles podem cair e chorar, mas sempre se levantam e tentam outra vez. Nós somos como bebês nessa área, às vezes nós vamos tentar algo novo, podemos tropeçar, cair algumas vezes, ter o seu centro de equilíbrio, não é? Pode não estar no lugar certo, ter os seus próprios pensamentos e escolhê-los cuidadosamente e com um propósito. Para você pode ser algo novo. E se esse é o caso, então você está na fase dos bebês. Então lembre-se apenas de que quando cair, tudo que você tem a fazer é se levantar e tentar de novo. Meditar nesse pensamento poderoso durante, no mínimo, uma semana ajudará a renovar a sua mente com a ideia que a estabilidade e o contentamento são importantes e devem ser desejados. Talvez demore mais do que uma semana para que esse princípio crie raízes na sua vida, mas comece a ter uma semana e depois de terminar os 12 pensamentos poderosos, volte, repasse diversas vezes até você ver que tem uma nova vida e que você está calcado na palavra, não na experiência da Joyce Meyer, mas você estará vivendo então o que a palavra diz. Pense como será maravilhoso descer da montanha-russa das emoções que nos deixam alegres num dia e de repente roubam a nossa alegria no outro. Subimos em um instante e descemos no outro, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Não é assim que o Senhor Yeshua quer que vivamos. Essa não é a vida que Ele morreu para nos dar. Dê passos hoje para abraçar e desfrutar a vida que Ele tem para você. Isso inclui ser contente e emocionalmente estável.
Tem a tarefa todas as tarefas desse capítulo, e agora eu vou concluir aqui com as palavras de poder, tá bom? Começando com 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, não é? A piedade com o contentamento. Você é uma pessoa piedosa? Se você realmente é uma pessoa piedosa, você tem contentamento, não é? Eu sempre lembro aqui daquele homem que teve o perdão da sua dívida, não é? A pessoa teve a sua dívida perdoada, uma quantidade imensa, porque as pessoas não pecam contra nós como elas pecam contra o Eterno, não é? Todos os nossos pecados atingem o coração do Pai, mas se alguém pecar contra você, será um pecado que a pessoa fez contra a sua vida, mas nossos pecados todos estão diante do Pai. Então sempre nós vamos dever mais para o Pai do que para qualquer pessoa. Vocês compreendem isso? Todos os nossos pecados nós praticamos contra o Eterno, todos, não é? E quando você peca contra alguém, você pecou contra alguém, você pecou contra o outro, você pecou com seus pensamentos, não é? Então você não tem uma dívida para com o outro como você tem para com o Eterno. E se o Eterno te perdoou e você pegar o outro pelo cangote e falar, me paga a minha dívida, não é? Como você espera que o Eterno vá perdoar realmente você? Então pense com carinho como você tem gerenciado, porque essa é uma prática do meu contentamento que eu tenho desenvolvido na minha vida, é acerca dessa questão de a gente querer exercer a nossa justiça na vida das pessoas. Nós não conseguimos ser justos nem conosco sozinhos, queridos. Então que o Eterno nos ajude a termos uma vida de piedade com contentamento. Isso é grande fonte de lucro e o Eterno vai te abençoar grandemente. Filipenses 4,11. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, mas aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, não é? Então, Shaul Hachaliah, o apóstolo Paulo, vai falar, eu sei ser contente em todas as situações, eu sei ter abundância, eu sei ter falta, eu sei ter o alimento, eu sei passar fome, eu sei ter a minha veste, mas eu sei passar o frio, eu sei estar recebido entre os irmãos com alegria e sei estar abandonado e solitário, como aconteceu na morte dele, onde ele narra para Timóteo, na minha primeira audiência, ninguém compareceu para me ajudar, para estar ao meu lado, mas o Senhor me assistiu, Ele esteve ao meu lado. Nem por isso ele iria murmurar acerca das pessoas todas temerosas de serem cooptadas pelo Império Romano. Então, queridos, nós necessitamos estar contentes com aquilo que o Eterno tem trazido às nossas mãos. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Essa é uma das coisas bem complexas, pois essa é a vontade do Eterno para você no Messias Yeshua. Como é que eu vou dar graças, por exemplo? A gente perdeu recentemente a mamãe Leia. Como é que eu vou dar graças ao Eterno que eu perdi a minha mãe? Não, eu não posso perder a minha mãe e dar graças, mas eu posso agradecer que a minha mãe não está sofrendo, minha mãe não está pegando uma Covid, morrendo por asfixia, a minha mãe não tem mais um futuro negativo. Eu posso não dar graças por ter perdido a minha mãe, mas eu posso dar ações de graças pelas coisas que a minha mãe não tem de passar, porque o Senhor a levou para si. Então, todos esses contextos, queridos, nós necessitamos, às vezes, queridos, o Eterno tira uma pessoa daqui porque essa pessoa iria se perder irreversivelmente do caminho dele. E nós nos prostramos, nós ficamos irritados, quando o Eterno está cuidando de todas as situações pelo melhor ângulo possível, não é? Sobre a tua vida e sobre a minha vida, até os fios de cabelos nossos estão contados. O Eterno tem cuidado de nós para o bem. E eu espero que você aprenda a confiar nele. Em nome de Yeshua, essa é a minha oração sincera. Eu espero que hoje, esse tempo, nós vamos agora para o próximo pensamento poderoso, não é? Já estamos aí no 8º, não é? Pensamento poderoso. Agora nós vamos entrar aí. O Eterno supre todas as minhas necessidades em abundância. Pensamento poderoso número 8. E eu espero de todo o meu coração que você pratique essas coisas na sua vida. Céu, eu estou sofrendo uma grande e grave injustiça, não é? Nós temos algumas pessoas, ontem ainda eu estava vendo uma questão de um aconselhamento difícil. Olha, eu tenho uma pessoa que está me maltratando, eu estou com uma pessoa aqui que ela está me maltratando, não é? E no caso ainda dentro do seio familiar, como é que eu vou lidar com uma situação dessa? A pessoa age mal para com a minha vida, não é? Se posiciona de um modo negativo para comigo.
Se coloca na posição que o Eterno disse para você. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. As Escrituras dizem para nós, queridos, que sendo o caminho do homem correto aos seus olhos, ele reconcilia consigo até os seus inimigos. Deixa o Senhor tratar com esta vida. Se posicione, não tente você fazer isso. Se posicione você e queridos, eu tenho visto coisas do Eterno fazendo na minha vida que eu nunca poderia fazer de modo próprio. Mas Ele cuida dos seus, Ele tem amor por você. E eu estou, claro, aguardando você que precisa de aconselhamento, é muito melhor por e-mail, porque eu vou poder te responder no momento em que eu tenho tempo aqui para dar atenção exclusiva para você. Mas eu oro por todos vocês, que vocês tenham, sobretudo, que nós pedimos, paciência, paciência. O Eterno está fazendo alguma coisa. Se você pode orar, você pode todas as coisas. Você pode mudar o seu universo, você pode mudar o universo de outra pessoa, não é? Abraham salvou a vida do seu sobrinho sem fazer uma petição por ele, diretamente. Então que o Eterno fale ao seu coração, ao seu espírito, o poder que está na sua vida de mudar as pessoas ao seu redor, de mudar o seu ambiente e de tratar com a sua casa. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.